Fala galera, professor Marco Ferrari na área aqui, agora falando sobre direção. Gente, direção se divide em três conceitos, como muito bem você já viu, e neste momento vamos falar sobre motivação. Marco, se você tivesse que apostar dentro de direção, o que as bancas mais gostam? Sem sombra de dúvida, a motivação, pessoal, é o que a gente mais vê quando falamos de comportamento humano, quando falamos lá das relações humanas de trabalho, motivação, liderança e comunicação, ok? Conceitinho de motivação pra gente. Conjunto de causas, razões e motivos que são responsáveis pela direção, intensidade e persistência do comportamento humano, certo? Do comportamento humano. Aqui a gente já tem que arrematar três conceitos. O que é direção, o que é persistência e o que é intensidade. Direção é se manter na rota. Persistência é fidelidade aos seus objetivos. Persistência é a capacidade de sobrepor o seu esforço a qualquer tentativa de não ação, a qualquer tentativa de parar o seu esforço. Exemplo, você está fazendo dieta, você está forte na dieta, comendo bem, direitinho, marmitando e tudo mais, aí você sai para tomar uma cerveja com os amigos, só que você não está bebendo, A capacidade que você vai ter de sobreviver, de ser fiel aos seus objetivos, enquanto as outras pessoas estão bebendo, comendo batatinha frita e tudo mais, significa dizer a sua persistência na dieta. Mesma coisa, você fica em casa sexta-feira à noite, acorda cedo no sábado, no domingo para estudar, por quanto mais tempo você fizer isso, a gente chama isso de persistência. E intensidade é o grau desse esforço. Então esse esforço tem três características: direção, persistência e intensidade. Como você bem sabe, a gente já falou, nem sempre a gente está no máximo de direção, com o máximo de persistência e com o máximo de intensidade. Essa motivação varia bastante, mas é importante que você saiba que nada mais são do que as razões que colocam você na direção com determinada persistência e intensidade. A motivação é uma força que vem de dentro do ser humano e ela é resposta a alguns estímulos. Esses estímulos podem ser intrínsecos, vindos do próprio ser, normalmente necessidades como fome, a vontade de ir ao banheiro e elementos afins, ou podem ser estabelecidas pelo meio, como uma cultura de você, tem que comprar roupa assim, relógio assado, e isso é estabelecido pelo meio, certo? Essa vontade de se vestir bem é uma vontade que na realidade ela vem muito mais do que uma necessidade, ela é uma vontade, ela é um desejo seu de acordo, certo? Quem lhe motiva não é um elemento intrínseco próprio, mas sim a cultura que você está consumindo. Show? Show! Vamos para o ciclo motivacional. O que rege o ciclo motivacional é a percepção de que o indivíduo está em estado de homeostase, em estado de equilíbrio. E ao perceber determinada vontade, determinada necessidade, isso gera uma carência nele e ele sai do seu estado de desequilíbrio. Então todo o ciclo motivacional vai ter como principal objetivo reestabelecer o equilíbrio do indivíduo. Então vamos lá, o indivíduo está equilibradão, aí nasce uma carência nele, Percebe? Eu preciso beber água, mas eu ainda não tenho sede. Carência, eu preciso beber água, mas eu ainda não tenho sede. A percepção cognitiva, ou seja, a sede, eu chamo de tensão. Essa tensão começa a aumentar, essa sede começa a aumentar e gera um impulso, esse impulso imediatamente gera um comportamento esse em direção à meta, comportamento esse é o levantar do sofá e pegar um copo d'água. Esse comportamento gera satisfação, essa satisfação vai reduzir a minha tensão, percebe? Vai reduzir a minha tensão e como isso é um ciclo, eu vou voltar a ter uma nova carência. Então eu entro no estado de equilíbrio e daqui a um pouco aparece uma nova carência. Importante, pessoal, as provas às vezes aparecem isso. A percepção de satisfação vai ser
maior ou menor de acordo com a tensão. Exemplo que você vai conseguir facilmente visualizar. Se você está com muita vontade de ir ao banheiro, se você está muito apertado, na hora que você alivia essa vontade de ir ao banheiro, é uma satisfação enorme. Na hora que você bebe um copo d'água e você está com muita fome, meu Deus, aquele copo d'água parece ser o último oásis do deserto. Agora, quando você vai bebericando água durante o dia sem realmente sentir sede, você não percebe essa satisfação de maneira tão latente. Então é justamente isso. A percepção de satisfação será maior ou menor conforme for a queda dessa redução de tensão ou conforme for a percepção dessa necessidade, quanto maior for essa tensão. Ok? Show! Essa carência pode se dar por necessidade ou por vontade. Necessidade é um elemento é um elemento amplo, é tipo fome. E vontade é um elemento específico, por exemplo, pizza, sushi, qualquer elemento afim. Gente, o que mais aparece aqui, sem sombra de dúvida, são as teorias motivacionais. Para se debruçar sobre as teorias motivacionais, eu entendo que elas são divididas em duas: conteúdo e processo. Conteúdo que gera motivação, processo como essa motivação se dá. Então, conteúdo, a gente tem as principais teorias. O que mais aparece são as teorias de conteúdo. Primeira delas, teoria XY de Douglas McGregor. Douglas McGregor faz o seguinte, ele diz que existem duas formas de enxergar o indivíduo. Uma forma negativa e uma forma positiva. São formas opostas, ou uma ou outra. A forma negativa eu chamo de teoria X, de indivíduo X, e a forma positiva eu chamo de teoria Y, indivíduo Y. Indivíduo X, preguiçoso, indolente, não gosta de trabalhar, homem econômico. Ele se motiva através de relações financeiras, através de estímulos financeiros. Teoria Y, um indivíduo que gosta de trabalhar, é espontâneo, automotivado, trabalha por prazer. Eu tenho aqui a teoria de um homem econômico. Teorias opostas, o que eu entendo para uma, eu troco e entendo para outra. São teorias antagônicas, ok? Show! A teoria que mais aparece, queridinha dos concursos, a pirâmide maslowica, a pirâmide das necessidades de Maslow. Quantas necessidades são? 5. Quero bem alto, de baixo para cima. Primeira, necessidade fisiológica. A segunda, necessidade de segurança. Agora começa a dificuldade. Vamos lá. Terceira, necessidade de relacionamento. Necessidade de relacionamento ou necessidades sociais. Necessidades sociais, a terceira. A quarta, necessidades de estima ou ego. E a quinta, necessidade de autorrealização ou sucesso. Importante. Se ele pedir para você critério de importância, a base é mais importante que o topo. Por quê? O aparecimento de uma necessidade superior supõe que uma necessidade inferior tenha sido satisfeita. Então eu só tenho necessidade social se eu já satisfiz minha necessidade fisiológica e de segurança. Aí quando eu satisfazer essas duas mais a social, aparece a de ego. Comigo aqui as duas primeiras são as necessidades primárias e as três seguintes são as necessidades secundárias. Maravilha! Depois eu tenho a teoria dos dois fatores higiênicos e motivacionais, extrínsecos ou intrínsecos, respectivamente. Aqui é onde tem mais pegadinha. Os fatores higiênicos ou extrínsecos, eles vão mostrar insatisfação. São fatores insatisfacientes. Se eu não atender um fator higiênico, eu sou insatisfeito. Não atendimento de fatores higiênicos me gera insatisfação. O atendimento de fatores higiênicos gera o quê? Não insatisfação. Marco, o que são fatores higiênicos? Relacionados ao ambiente de trabalho e
salário. Salário é fator higiênico. E quais são os fatores motivacionais? Relacionados ao conteúdo do cargo, aquilo que você desempenha, as tarefas em si. Fatores motivacionais são satisfacientes. Se você atender os fatores motivacionais, você gerará satisfação. Se você não atender os fatores motivacionais, você gerará não satisfação. Ou seja, o aumento de salário, segundo o autor, não gera satisfação, por ser um fator insatisfaciente. Gerará no máximo não insatisfação. Show, show. Agora vamos para a teoria das necessidades adquiridas do nosso MC McLigland. Teoria do RAP, relacionamento, afiliação e poder. A teoria das necessidades adquiridas vai dizer o seguinte: você vai tendo necessidades com o passar da vida e essas necessidades vão mudando em importância na sua vida. Em determinados momentos, mais necessidades de relacionamento, necessidades essas que estão ligadas... Cadê? Necessidades de realização. Essas necessidades de realização estão ligadas a você superar sua expectativa no cargo, a você ser mais. Então R de realização. A de afiliação. Aqui necessidade sim de ter relações com as pessoas do trabalho, de você se sentir pertencente àquele grupo de trabalho. E a última, necessidade de poder, ter autoridade, ter capacidade de mandar. Então aqui eu tenho o relacionamento, a afiliação e poder, o RAP de McLigland. Show! E a última, mas não menos importante, teoria de conteúdo, é a teoria do ERC. Aqui eu tenho existência, relacionamento e crescimento. Cuidado, se ele entender em inglês, ele vai colocar o G ao invés de RC. Então, ERC ou ERG. Alderfer relê Maslow, mas atente-se, diferente de Maslow, ele não descreve uma teoria, ele não gera uma mais importante que a outra. Estão todas em um mesmo nível. Então, ao invés de 5 necessidades de Maslow, eu tenho 3. E ao invés de eu ter uma pirâmide hierárquica das necessidades, eu tenho todas em um mesmo nível do nosso indivíduo, nosso amigão Alderfer. Show? Fechamos as de conteúdo, vamos para a de processo. Primeira delas, teoria de equidade do indivíduo chamado Adams. O que Adams dizia pra gente? Que as relações vão ser entendidas como justas ou injustas de acordo com quanto eu entrego para a organização e quanto a organização me retribui. Importante, isso relacionado com outras pessoas. Então eu só vou perceber uma injustiça se alguém entregar menos para a organização e receber mais do que eu. Certo? Então é sempre relacionado a uma outra pessoa. Teoria da expectância de Vroom. Para Vroom, a motivação vai ser uma equação onde é o produto da sua expectativa de alcance no cargo, de alcance daquele objetivo em si. Então, expectativa de alcance, o valor que você dá para o alcance daquele objetivo em si e a possibilidade que a organização lhe dá. Então, expectância, valor e o último é instrumentalidade. Então, teoria de expectância do indivíduo chamado Vroom. Teoria do reforço de Skinner. Esse reforço pode ser positivo, recompensa, indução, ou reforço negativo, quando eu coloco algum elemento de multa, de repulsão, de coação, certo? Então, indução ou coação. Ela pode ser indutiva porque ao fazer você recebe algo de bom, como ela pode ser para você coagir. Se você fizer, você deixa de tomar uma pancada, você deixa de receber alguma coação. Show de bola? Show! E a última, teoria da autoeficácia do indivíduo chamado Edwin Locke. Significa dizer, você estabelece um objetivo e por isso você já tem uma motivação, mas não somente por causa do objetivo em si, mas pela percepção que você tem da mudança de realidade que você terá aqui do presente para o futuro, certo? Assumir um cargo público, essa mudança de realidade que você percebe, você hoje e você no futuro, é justamente o que vai lhe motivar a correr atrás do sonho. Show, galera! Show! Era isso. Pessoal, atente-se principalmente aos conceitos de motivação. Essa relação de intrínseca e extrínseca muitas vezes nos confunde. Então é sempre uma resposta a isso, mas
sem sombra de dúvida, você não pode ir para uma prova de administração sem lembrar das teorias de conteúdo, principalmente essas 3 primeiras, colocando uma lupa na pirâmide de necessidade do nosso amigo Abraham Maslow. Valeu, galera. Valeu. Continua comigo que a gente vai entrar em liderança agora. Um abraço do professor Marco Ferrari e continua com a gente. Tchau, tchau.